tema de hoje: não saia do seu lugar de paz. Mais adiante eu vou utilizar o texto de Daniel no capítulo 3, na história de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eu quero começar tratando de um assunto que passa por todos nós: a preocupação. Se você está preocupado, chateado, talvez frustrado ou ofendido, pode ser por várias razões: alguém não te tratou bem, ou um projeto que você fez está ficando mais longo do que era esperado, foi frustrado numa situação da sua carreira, está chateado com alguma situação na sua família. Bem-vindo à vida. A vida é uma caixinha de surpresas. E sempre acontecem essas coisas inesperadas. Deus, na verdade, Ele nunca prometeu para nós uma vida sem desafios. Deus nunca prometeu para nós uma vida onde tudo desse certo o tempo todo. Deus nunca prometeu isso para nós. As tempestades da vida ocorrem com todos. Foi Jesus quem disse que a chuva cai sobre os maus e os bons. Agora, o que Deus nos prometeu é que nós podemos ter paz no meio da tempestade. Isso Ele prometeu. Não é porque nós estamos numa situação de estresse que nós temos que ficar estressados. A situação pode ser estressante, mas não precisamos trazer aquilo tudo para dentro de nós. Nós aprendemos isso há poucos domingos atrás, no dia 25 de outubro, na mensagem Cuide do Seu Coração, para você não deixar a tempestade do lado de fora do seu barco entrar para dentro do seu barco. Uma frase que usei naquela mensagem foi essa que eu copio aqui novamente: um barco não afunda porque existe água ao redor dele, um barco afunda por causa da água que deixam entrar dentro dele. Assim é a minha e a sua vida. Nós não afundamos na vida simplesmente porque estamos cheios de problema ao nosso redor. Nós afundamos quando permitimos que aqueles problemas entrem para dentro de nós, para aquele lugar onde ele não deveria estar. Não é só porque o diagnóstico médico não foi bom que os seus planos acabaram, meu querido. Você pode estar no meio da tempestade, mas não permita que aquela tempestade entre para dentro de você. É o mesmo princípio na vida da gente. Nós podemos ter uma tempestade de problemas ao nosso redor, fofocas, gente querendo puxar o pé do outro nesse tempo de poucas vagas numa empresa, sabendo que o corte está vindo, novos dedos duros surgem com muitas mentiras e essas situações ficam tensas em alguns lugares. Dificuldades que você pode enfrentar, de repente, dentro da sua própria casa. Problema do relacionamento com o marido, problema na educação de um dos filhos. Tudo isso são coisas que podem dar errado na vida da gente, ao nosso redor. Mas a boa notícia é que você não precisa deixar que essa situação externa se torne uma situação interna. Terminado um dos dias de trabalho aqui nosso, já era final de dia, final de semana, já final da semana já. Eu era um dos últimos que estava saindo e vi um irmão também, com a cara muito cansada, um dos nossos profissionais aqui, trabalhador, doa-se muito aqui no nosso trabalho. E nós já estávamos além do horário de saída e eu vi ele cansado e vi que ele já estava preparado para ir embora. Fui dar tchau para ele, desejando que ele tivesse um bom descanso. Ele olhou para mim e falou: você também está cansado? Eu falei: rapaz, eu só lidei com problema hoje. Eu só tive problema para resolver, um montão de problema. Mas uma boa notícia é, nenhum deles era meu. Pronto. Todos dos outros. Estou resolvendo de todo mundo, ajudando os outros. Eu posso estar no meio de tantos problemas, mas eu não vou trazer aquele problema para dentro de mim, porque senão eu não vou poder ajudar a pessoa.
Não deixe a tempestade entrar para dentro de você, senão seu barco afunda. Você não pode deixar que as circunstâncias ao seu redor controlem a sua vida. Se você é do tipo de pessoa que, quando está tudo bem, você fica bem. Quando está tudo mal ao teu redor, você pega e fica mal. Se você agir assim sempre, a sua vida, ela vai ser como uma montanha russa, cheia de altos e baixos. E não é para a vida da gente ser assim. Deus quer que você seja uma pessoa estável. Essa estabilidade é um sinal de sabedoria. Você, quando pensa num sábio, você não imagina um sábio agitado. Você, quando pensa num sábio, aquelas imagens pitorescas que a gente tem de sábio, ou de filmes, ou coisa parecida, você às vezes imagina assim, aquela turbulência, aquela tribulação, e as pessoas, alguém chega correndo para o sábio, esbaforido, e pergunta alguma coisa, você vai imaginar o sábio de que maneira? Quieto, calmo, tranquilo, ele já pensou naquilo, e ele já está buscando uma resposta, ou já tem uma resposta para aquilo. A sabedoria está em nós estarmos com a vida estável, sermos uma pessoa com os nossos temperamentos controlados, com as nossas... Alguém fala assim, não, mas eu sou estourado. Espera, mas você pode controlar isso. Eu sou dramático, acontece uma coisa, já começa a chorar. Calma, você pode controlar isso. Há uma força dentro de você que chamada decisão, chamada vontade, é você quem controla isso. Deus quer que você se torne uma pessoa estável, que você não seja movido pelas circunstâncias ao seu redor. Quando você lida com uma situação que é muito desagradável, a melhor coisa que você possa fazer é fique calmo, fique tranquilo. Mantenha a sua paz. Quando você está em paz, entenda a minha expressão, essa é uma posição de poder. Quando você está em paz, você é quem está com o controle da situação. A situação não está controlando você. Você pode até não estar controlando tudo ao teu redor, mas você fala, mas pelo menos no meu perímetro, que sou eu, está tudo em paz, está tudo em controle. É como nessa atitude, quando você toma uma atitude assim, é como se você dissesse com a sua atitude, Deus, eu sei que o Senhor está sobre o trono. Eu sei que tudo ao meu redor pode parecer muito difícil, mas eu sei que o Senhor está batalhando as minhas batalhas. Eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, eu sei que o Senhor vai me guardar nisso tudo, por isso eu vou permanecer em paz. Isso é fé, isso é confiança na prática. Quando você fica em paz, estável, você está mostrando para Deus que você confia nele. No texto de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 3, diz, pois nós, os que cremos, é que entramos no descanso. Se você está passando, meu irmão, por um momento de desemprego, pode vir sobre você aquela sensação de que você é um desqualificado. Mas como é que você deve agir quando alguma coisa vier assim para você? Desqualificado? Diga, não, eu estou em paz. Eu estou em paz. Porque não são as pessoas que abrem portas. A Bíblia diz que é Deus que abre portas. Por isso eu vou ficar em paz e vou confiar nele. É isso que deve ser a sua atitude. Muitas pessoas ainda estão permitindo a sua vida continuar nesses altos e baixos, permitindo que essas circunstâncias exteriores determinem se eles vão ou não ficar felizes. Como é que pode você permitir que alguma coisa de fora venha determinar quem você tem que ser por dentro? Muita gente precisa de uma tomada de posição, assumir quem é. Eu não vou permitir que, aliás, vou até colocar dessa forma, que as mesmas pessoas me frustrem de novo. Eu não vou permitir que as mesmas circunstâncias que me chatearam, me chateiem de novo. Alguns de vocês falam o seguinte, pensar em fulano já me tira do sério, aquela pessoa me tira do sério. Você está dando poder demais para essa pessoa.
eu vou entrar naquele lugar de descanso e manter a minha paz. É isso que eu vou fazer. Sabe, quando você faz isso, além de aumentar a sua comunhão com Deus, uma das coisas que uma atitude como essa faz, é que isso vai fazer bem e vai ajudar você a cuidar melhor até da sua própria saúde. Tem tudo a ver com a sua saúde. O nosso corpo, ele não foi criado para ser nervoso, tenso. O nervosismo, a tensão, a irritação desestabiliza o seu corpo. Ele usa tanta energia do teu corpo, ele drena tantas energias do seu corpo, que enfraquece até o seu sistema imunológico. E aí, esse seu sistema imunológico não vai combater doenças simples como ele deveria. Essa é a razão de que algumas pessoas, por exemplo, qualquer ventinho pegam gripe, qualquer situação ficam doentes, parece que o seu corpo não tem força para se defender. Por quê? Porque elas estão preocupadas o tempo todo, e isso vai enfraquecendo as suas vidas, enfraquece de tal maneira que quando eles precisam de alguma força extra, de uma energia extra, eles não têm. Até mesmo naquele momento, quando o nosso corpo precisa de um descanso, todos os dias seu corpo precisa de descanso, em torno de 8 horas, você precisa dormir, descansar, se desligar de tudo. E aí a pessoa vai dormir, mas ela leva para a cama todos os problemas. Ficam agitadas para dormir, pensando em resolver um monte de coisa, como se resolvesse alguma coisa naquele momento. Se tem alguma coisa que possa resolver naquele momento, levante, vá lá e resolva, não adianta ficar pensando. Mas vá deitar. 2 historinhas que eu me lembro de 2 mestres que já tive na minha vida. Um deles, um conselheiro, David Cornfield, uma vez me disse o seguinte, ele falou, detalhe, tá? Eu estava exatamente num aconselhamento pessoal com ele e narrei essa minha dificuldade de, às vezes, ir dormir e levar o problema de muitas pessoas na minha mente. Isso já é há quase 20 anos atrás, ou mais de 20 anos atrás, essa história que eu lhes estou contando, e mudei, eu segui o conselho dele. Ele me disse assim, ele falou, Anésio, faça o seguinte, ele falou, vou te falar como eu faço. Ele falou assim, quando eu vou me deitar, eu pego uma folha, e eu estou preocupado, eu pego uma folha em branco, pego uma caneta e anoto ali tudo que está na minha mente naquele momento. Ou amanhã eu tenho que pagar tal coisa, está aqui anotado. Preciso falar com fulano, está aqui anotado. Ele falou, tudo que está aqui, eu começo a tirar da minha cabeça e colocar naquele papel. Dobro aquele papel, viro para o lado e durmo. Está tudo ali. Não precisa ficar na minha mente. Eu vou dormir porque naquele momento eu não vou resolver nada disso. Eu vou descansar. Não vou dormir com medo de esquecer. Está lá. Depois eu vejo. Então, aprenda a tirar esse peso demasiado da sua mente. Uma outra historinha vem do meu pastor, Jamê Nobre, que no último domingo desse mês vai estar ministrando aqui no culto da manhã. E Jamê uma vez ele contou isso para mim e para Magda, que ele e a esposa, a Irani, estavam um dia à noite deitados na cama e estavam com muitos problemas da igreja para se resolver. E assim, começaram a falar de fulano, e estava falando de fulano, e pois aí a sobrinha dela, né, já estava falando. E sabe aquele irmão? Então, vou te contar um negócio. E contou sobre aquele irmão e tal, e os dois falando, até que teve um momento que o Jamê parou assim e falou, Irani, você não acha que tem gente demais em cima da nossa cama? Uma das coisas que a Irani fez, pegou nome por nome. Fulano de tal, sai daqui. Fulano de tal, vai embora. Tocou todo mundo e falaram assim, enfim, sós. Querido, a preocupação demasiada te enfraquece. Se você vai para a cama com a mente agitada, pensando em resolver um monte de coisas, eu preciso te falar uma coisa importante. Todas as vezes que você gasta tempo se preocupando, você está drenando suas energias e isso está te deixando mais fraco, tirando inclusive a sua criatividade. Você fica menos criativo.
Você tem menos recursos. Você está preocupado. Vocês que trabalham com computadores sabem o que eu estou falando. A memória está cheia, tudo fica lento. O computador está fazendo muita coisa acima da sua capacidade de processamento. O que vai acontecer? Ele não tem memória para tudo aquilo. Ele vai ter que alocar. Primeiro eu vou fazer isso aqui fica parado lá, rodando. Agora, esse daqui eu vou trabalhar. Ele vai ficar aqui rodando desse lado aqui, dizendo a ampulhetinha que está demorando. Enfim, a sua vida também funciona dessa maneira. Esvazie-se um pouco, para você ter mais espaço para a criatividade. Você não consegue dar o seu melhor quando você está preocupado. Você não toma as melhores decisões quando você está estressado. Se você está muito estressado, é muito provável que você tome algumas decisões erradas, porque vai te faltar sensibilidade. Foi Jesus quem disse em Mateus, no capítulo 6, que quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Tem um detalhe curioso aqui nesse texto, isso aqui é a nossa tradução, e várias traduções nossas sempre colocam dessa maneira de acrescentar alguma coisa ao tempo de vida. No entanto, no texto original, ele se refere a acrescentar um côvado ou uma medida à sua altura. O que o texto, na verdade, está dizendo é o seguinte: o fato de você ficar mais preocupado não vai fazer você crescer mais. Olha, se realmente ficar preocupado fizesse algumas pessoas crescerem, o que nós teríamos de jogador de basquete aqui seria incrível. Que tem gente que se preocupa o tempo todo. E por causa disso acha que alguma coisa vai mudar na sua vida. Jesus está dizendo, você acha que vai mudar alguma coisa com você ficando preocupado? Preocupação, meu querido, é como aquela cadeira de balanço. Você está sempre se mexendo, mas não está indo para lugar nenhum. É assim. No livro de Gênesis, mostra um pouquinho o ideal de Deus para nós. Quando fala ali da criação do homem, está querendo mostrar exatamente como que Deus queria que o homem fosse. E aonde que Deus coloca o homem no livro do Gênesis? Ele coloca numa cidade muito agitada, cheia de coisas, cheia de problemas para ele resolver? Não. Deus coloca o homem exatamente no lugar onde o homem precisaria estar, num jardim. Tranquilo, paz, um lugar calmo. E o interessante que o texto fala, que naquele lugar de paz, é que Deus iria ali falar com ele. É naquele lugar de paz que todas as tardes o Senhor iria ao encontro do homem e falaria com ele. Isso é um símbolo para nós. Isso é uma figura para nós. O que Deus está querendo nos mostrar é que é nesse lugar de paz que nós vamos ouvir Deus. A vida pode ser muito barulhenta. Se nós permitirmos, todos nós vamos acabar vivendo uma vida estressada, agitada, nervosa, ainda mais nós que moramos numa megalópole. Nós temos perturbação de som, luz, informações, problemas, situações, trânsito, gente que te desrespeita. Todo mundo passa por isso. Aliás, é importante lembrar que você não pense que a sua vida é mais difícil e mais estressada do que as dos outros. A gente sempre acha que nossos problemas são maiores do que todo mundo. Não pense dessa forma, todo mundo tem seus problemas. Talvez até possa ser que por alguma situação você tenha uma vida ainda um pouquinho mais estressada do que a média das pessoas. Mas a vida das pessoas talvez não seja como a sua, por causa de decisões que elas tomaram, decisões certas de que querem ter um pouco de paz na vida. Se sua vida está estressada demais, é resultado das decisões que você tomou na sua vida. Escolhas que você fez te levaram a isso. Todos nós temos os nossos negócios, todos nós temos os nossos horários, todos nós enfrentamos o trânsito, temos as contas a pagar, todos nós temos aquele parente chato que só dá problema, todos nós temos os problemas do estresse, a frustração, todos nós temos assuntos de escola para resolver, sejam nossos, seja dos nossos filhos.
E no meio dessa sociedade toda agitada que nós vivemos, nós precisamos aprender a não deixar os negócios, as frustrações, os problemas dos outros e o estresse entrarem e perturbarem essa nossa paz, roubando isso de dentro de nós. Dentro de você, você precisa edificar, plantar, cuidar desse jardim de Deus que tem dentro de você, onde tem paz, onde você sabe que Deus está ali com você. Da mesma maneira como Deus encontrava Adão nesse seu lugar de paz, da mesma maneira Deus vai se encontrar ali também com você e vai falar ali com você também. Há pouco tempo atrás tivemos notícia, acho que em 2 semanas atrás, se não me engano, já para 3 semanas, de um furacão que se aproximou ali da costa do México, furacão Patrícia. Até hoje eu fico pensando por que todo furacão tem nome de mulher. Eu deixo com você a resposta disso. No centro do furacão existe algo chamado o olho do furacão. Diferente do que o popular fala, que algumas pessoas falam, aquela pessoa está no olho do furacão, no meio do problema, na verdade é uma expressão errada. Porque devido às forças dos ventos todo ao redor, acaba se criando bem no centro do furacão um lugar sem agitação alguma. No centro do furacão, no olho do furacão, não existem ventos, os ventos estão ao redor. No olho do furacão, ao redor está tudo sendo levado, ventos a mais de 100 km por hora, alguns com muito mais do que isso, detritos também, coisas sendo arrancadas e jogadas, mas ali naquele centro, é quase, não vou dizer um vácuo, mas devido à força dos ventos ali não acontece nada. Nada. Há momentos na vida da gente que tudo ao nosso redor parece fora de controle, mas igual aquele olho do furacão, no meio de todas essas dificuldades, há um lugar de paz, onde você pode estar. Então, estar no olho do furacão não significa que eu estou com problemas, eu estou no meio de todos os problemas, mas eu estou em paz. A Bíblia chega a descrever isso como uma paz que excede todo entendimento. Uma paz inexplicável. Filipenses 4:7 diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu não sei explicar, mas estou em paz. Você vai ter paz mesmo quando o natural seria estar chateado, estar estressado, mas você decidiu ficar em paz naquele momento. Teve um momento chato na minha vida, foi entre o ano de 93 até o ano de 94, durou por quase um ano esse período, um pouco menos de um ano esse período, foi do fim do ano até metade do ano seguinte, um momento muito triste para mim, muito chateado que eu fiquei. Passei por uma situação, opinião minha, talvez a versão dos outros seja diferente da minha, eu respeito a versão dos outros, mas a minha opinião humana é que eu fui assim, traído por amigos, uma situação difícil para mim. Eu era pastor numa comunidade e me desqualificaram. Você não pode mais ser pastor aqui, me desqualificaram, me tiraram dali, e pessoas que até eu mesmo tinha colocado, elas se uniram e elas me tiraram. Era difícil porque naquele período da minha vida, eu não tinha recursos de outros meios, meus recursos vinham também da própria comunidade que eu trabalhava, eu vivia integralmente ali, somente para o ministério. Meu filho tinha nascido, meu filho mais velho, e tinha 6 meses de idade, mais ou menos, era um tempo muito curto de uma criança, sem recursos, criança para cuidar, tendo que fazer imediata reviravolta na minha vida e buscar recursos. É bem assim, seu salário desse mês você já não vai ter mais. Eu vou pagar as contas como? Eu tenho família, e já ganhava pouco. Então imagina a situação traumática que foi, aparentemente
Tudo ao meu redor estava ali em ebulição. Vamos se virar, a Magda trabalhando num canto, eu em outro, vamos se virar, eu vou dar aulas das coisas que eu sei. E nos desdobramos, porque preguiça a gente não tem. Vamos se virar nessa situação. Agora, é interessante uma coisa. Olhando hoje, para aquele tempo, mais de 20 anos atrás, eu olho hoje e faço uma filmagem daquele rapaz naquele tempo, com em torno de 27, 28 anos de idade eu tinha. Eu estava em paz. Eu estava em paz. Tudo ao meu redor caindo e eu em paz. Eu estava bem com Deus. Eu descansava em Deus. Com a minha atitude eu dizia assim, o Senhor sabe de tudo. E eu acredito uma coisa, essa frase eu usava muito, Deus não desceu do trono. Está tudo sob controle. E eu sei que Ele tem o melhor para mim. É possível ter paz no meio do furacão? Claro que é. Claro que é. Quando você leva as suas ansiedades para Deus no meio de toda a tribulação, no meio de toda a tempestade, você vai sentir uma paz incrível que excede todo o teu entendimento, uma paz que não faz sentido você senti-la naquela situação. Não fazia tanto tempo que meu pai havia falecido, 1 ano e pouco. Faltava para mim, sabe, aquela figura paternal naquele momento, e aí o que eu vou fazer? Faltava tudo isso. Mas eu tinha paz. Eu tinha paz. Não é só quando está tudo bem ao teu redor que você sente essa paz. Você pode sentir essa paz até mesmo no meio de toda essa aflição. Uma vez foi feito um concurso de qual era a melhor pintura que retrataria a paz. E várias pinturas foram feitas, algumas delas, claro, trabalhando com figuras da natureza, aquele céu azul, límpido, bonito, outras com mar, outras com árvores, rios, algumas mostrando aquela área verde, bonita, uma casinha pequenina, com o fogãozinho a lenha, outra com aquela sombra gostosa, um lago ao fundo, um cara dormindo na rede. Todas essas eram brilhantes e retratavam essa ideia sobre paz, mas é interessante que aqui ganhou. Mostrava uma tremenda tempestade acontecendo. Ventos fortes eram retratados ali naquela figura, algumas regiões da figura inclusive muito escuras. E em uma das árvores havia um buraco, e no meio daquele buraco da árvore havia um ninho. E naquele ninho, uma mamãe passarinho estava ali com as suas asas abertas, e os seus filhotinhos, todos ali, debaixo da asa da mamãe, tranquilos, porque estavam guardados naquele momento, debaixo das asas da mamãe. Paz não é ausência de problemas, mas paz é saber que Deus está ali com você, no meio dos seus problemas. Isso é paz. Isso é paz. Há um texto das Escrituras Sagradas, no livro de Salmos, no Salmo de número 57, no versículo 1, que diz assim: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. É alguém que confia em Deus no meio de toda a tribulação. Não espere tudo ao seu redor mudar para você sentir paz. Meu irmão, refugie-se em Deus e experimente paz no meio da tormenta. Amém, querido? Eu quero lhes contar uma história na Bíblia Sagrada. O texto é muito longo, está em Daniel no capítulo 3, do versículo 1 ao 30. Daniel, no capítulo 3, do versículo 1 ao 30, eu vou narrar o texto para você, já que o texto é muito longo. O texto conta que o rei do mundo da época, Nabucodonosor, rei da Babilônia,
Babilônia era o grande império dominando toda aquela região. Tudo estava dominado pela Babilônia. A própria Judéia já não existia mais praticamente. Os judeus eram agora colonos lá na Babilônia e estavam estabelecidos em várias colônias, e alguns deles foram trazidos inclusive para o palácio do rei, dentre eles alguns jovens como Sadraque, Mesaque, Abednego, que tem outros nomes, esses são os nomes babilônicos dele, e Daniel também. Mas o rei então, no seu momento de grandeza pessoal, no seu momento de exacerbação de sua riqueza, construiu uma estátua de 27 metros de altura, toda em ouro, folheada em ouro, e era uma coisa assim: esse é o nosso grande ídolo aqui, todos devem se prostrar e adorar diante dele. Para você ter uma ideia, 27 metros de altura, a nossa ponte metálica aqui de Osasco tem 28 metros de altura. Então dá para você ter uma ideia o tamanho da estátua feita por Nabucodonosor. Lembrando que nós temos referências aqui, quando você olha uma ponte como essa, você tem referências mais altas, de prédios altos e tudo mais. Agora imagina uma situação como essa num lugar onde não existem edificações altas, só esta. Então aquela estátua enorme. Todas as pessoas deveriam adorar e se prostrar diante da estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego eram líderes já em áreas do governo daquela cidade, eram conselheiros em algumas áreas administrativas. O que acontece? Esses homens serviam a Deus e nunca iriam adorar outro ídolo, nunca iriam adorar outro Deus, nunca iriam se prostrar diante de uma estátua. E eles não se prostraram. O que aconteceu? Foram dedurados. Dedo duro existe há muito tempo, gente. Há muito tempo. Dedo duro é tão antigo na história humana que a Bíblia começa assim: tinha duas pessoas no mundo, Adão e Eva. No primeiro erro que aconteceu, Adão fala: foi a mulher que o Senhor me deu. Foi ela que o Senhor que deu. Quer dizer, a culpa é dela, a culpa é do Senhor, mas a minha não é. Dedo duro é sempre assim. Foram dedurados e o rei os chama e lhes dá uma chance. Ele falou: nós vamos tocar, eu gosto de você, nós vamos tocar a trombeta de novo, e vocês vão se prostrar. Mas a resposta desses homens foi firme e brilhante diante de um monarca louco como aquele. Daniel capítulo 3, do versículo 16 ao 18, esse texto eu copiei para que você acompanhe comigo, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados à fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que ainda assim não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. O rei ficou irado. O rei manda aquecer a fornalha muitas vezes mais e pede que lance esses homens na fornalha. Na história que é narrada, a fornalha estava tão quente que os guardas que foram lançar os homens morreram com o calor da fornalha. Passa-se um tempo. É muito provável que de onde o rei estava daria para ter vistas lá a fornalha. E o rei tem uma visão, ele avista uma coisa totalmente inadequada. Era para não ver nada, era para os homens estarem completamente consumidos. E o rei manda chamar os seus auxiliares e fala: escuta, não eram 3 homens que nós lançamos lá dentro? Sim, rei, 3 homens. Eu estou vendo 4. E tem mais. E estão andando livres e soltos, assim como se eles estivessem dançando em roda. Festa da fogueira.
Eu fico imaginando, a gente não consegue explicar uma situação como essa. Como assim? Deus mandou um anjo, foi Jesus que foi lá e ainda ficou cantando para os caras. 3 solteiras, passear. E os 3 lá, brincando lá dentro. Temeroso, o rei fala, vamos tirar de lá, e os chama para que eles viessem. Quando os homens vêm, ainda é constatado que nada neles foi queimado, nem um fio de cabelo, nem cheiro de queimado eles tinham, nem as roupas foram queimadas, somente as ataduras foram queimadas. Quando eles estão ali diante do rei, e o rei então, diante de tudo aquilo, ele para tudo e passa a adorar o Deus deles. Meu irmão, esta história é para nos ensinar uma coisa, que quando você anda com Deus, podem te lançar no meio de uma fornalha, pode te lançar no meio de um monte de problemas, mas se você for fiel ao Senhor, como esses homens foram, a única coisa que vai queimar na tua vida são as ataduras, você vai estar mais livre ainda do que quando você entrou naquele lugar, em nome de Jesus. Isso é palavra de Deus para a tua vida, meu irmão. Daqui dessa história eu quero tirar 3 declarações. Primeira delas, fornalhas da vida não podem parar o destino de Deus para você. Eu vou repetir, eu quero que você entenda que isso é para você. Fornalhas da vida não podem parar o destino de Deus para você. Deus tinha uma história para escrever ainda na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. A fornalha não era o fim ainda. Por isso que passaram pela fornalha. Alguns irmãos passaram por uma situação muito difícil e foram sequestrados, me contaram isso aqui na entrada de uma das reuniões aqui nossa. Aquele sequestro relâmpago, estavam com as filhas no carro, situação dramática, tensa. Passou! E eu disse algo para eles, eu falei, sabe de uma coisa, vocês estão salvos, não estão? Vocês amam a Deus, não amam? Se morressem, iriam para onde? Vou para o céu. Maravilha! Minha pergunta, por que vocês continuam vivos? Por que não morreu? Por que não foi embora? Ia para Deus. Estão vivos ainda, porque a sua história ainda não acabou. Ainda tem coisas para Deus escrever na tua vida. Fornalhas da vida não podem parar o destino de Deus para você, meu querido. Quando Deus diz algo ao teu respeito, eu quero te falar uma coisa, rei louco nenhum nesse mundo vai poder fazer qualquer coisa contra você. Era o homem mais poderoso da época, era o homem mais temido da época, era o homem com mais poder em suas mãos para danar a vida de alguém e os condena à morte na fornalha. Ainda assim, quando Deus tem um plano para a sua vida, rei louco nesse mundo algum tem mais poder do que o poder desse plano de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Quando Deus tem um plano, nada pode interromper esse plano. A Bíblia fala, você está na palma das mãos de Deus. Ande em paz, meu irmão. Não deixe que os reis loucos desse mundo tirem a sua paz. Tema da mensagem de hoje, não saia do seu lugar de paz. Quando você fica em paz, tudo ao teu redor pode estar ou inundado, ou nessa figura queimando. Mas você vai estar tranquilo. Deus nos livra. Se Deus nos livrar, como disseram esses homens, se Deus nos livrar, maravilha. Mas se Ele não livrar, nós estamos em paz também. E nós vamos continuar em paz. Segundo, uma má notícia ainda não é o fim. Vocês vão para a fornalha, e quem vai para a fornalha morre. Mas Sadraque,
Mesaque e Abednego não morreram. Mas notícias chegam para a gente assim: acabou, terminou. Você foi despedido. E quem é despedido não tem mais recursos. Ou seja, você vai passar miséria, você vai passar fome. Mas, meu irmão, eu te digo, pela palavra de Deus, que você não vai passar nenhuma necessidade, porque a quarta pessoa da fornalha também está com você, e diz Deus que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. A Bíblia nos fala que Deus nunca é levado pela circunstância ao redor. Você vê isso na vida de Jesus. Ele não era movido pelas circunstâncias ao redor, as circunstâncias mudavam, ele continuava com o mesmo propósito. Tem na Bíblia uma história de um homem chamado Jairo, ele era um dos dirigentes da sinagoga, isso acontece lá em Marcos, no capítulo 5, de 22 a 43. Esse homem, ele se aproxima de Jesus, e ele estava desesperado, ele falou: Jesus, a minha filhinha, ela está à beira da morte, ela vai morrer, e eu estou te pedindo, por favor, vá até minha casa, põe a mão sobre ela. Eu sei que se o senhor pôr a mão sobre ela, ela vai ficar viva, ela vai ser curada. Ele tinha essa esperança de que Jesus fosse até a sua filha e a sua filha fosse curada. Essa era a grande esperança da vida desse homem. E Jesus falou: eu vou. O homem já estava assim: pronto, eu consegui. Acontece, queridos, que a vida é uma caixinha de surpresa. E no desenrolar da história, alguns problemas retardaram a ida de Jesus. Daqui a pouco uma mulher vem, toca nas vestes de Jesus, é curada. Jesus tem que parar ali a multidão, falar com aquela mulher, e o tempo vai passando. Eu imagino aquele homem, sabe assim, olhando para a ampulheta de pulso dele, né? Vendo, o tempo está passando, o que eu faço? O que eu faço? E finalmente Jesus abençoa aquela mulher e fala: vai, filha, tua fé te curou. Imagina o Jairo falando: vai, filha, vai, já foi, está curada, tá bom, agora me fez a minha filha. Né? E a hora que ele pega Jesus de novo: Jesus, agora vamos para minha casa, vamos. Chega alguém, falou: Jairo, só pelo olhar do cara ele falou: má notícia, deixa o mestre em paz, não dá mais. Ela morreu. Nesse exato momento, Jesus, eu imagino Jesus assim, naquela hora, ele ouviu isso, como que pegando aqui no braço do homem, o abraçando. Marcos 5,36 diz o que Jesus falou: não tenha medo, tão somente creia. Se coloca no lugar do homem. Crê em quê? Se ela tivesse vivo, eu pudesse ser curado, mas agora morreu, acabou. Queridos, uma má notícia não é o fim. Jesus fala: não tenha medo. Quando Jesus fala não tenha medo, Jesus está dizendo: fique em paz. Fique em paz. Estamos aqui no meio do furacão, vamos ficar em paz. Não perca a sua paz, porque essa má notícia ainda não é o fim. Não saia, Jairo, não saia do seu lugar de paz. Põe teu nome aí, fulano. Não saia do seu lugar de paz. Não saia. Está tudo atormentando ao teu redor. Não saia do seu lugar de paz. A última palavra de Deus para o ser humano é sempre esperança. Sempre, sempre. Final da história você conhece. Jesus vai até a casa dele. A menina está morta? Jesus ressuscita a menina. Entrega de novo para os pais. E fala: dá alguma coisa de comer para ela, por favor. Queridos, má notícia ainda não é o fim. Amém? Você recebeu alguma má notícia essa semana, esses dias, esse mês? Eu quero te dizer uma coisa: ela ainda não é o fim. Ela ainda não é o fim. Terceiro,
Deus nunca irá te abandonar. Eu vou pedir para você trocar o T por me, para você confessar isso comigo, pode ser? Vamos falar juntos? Deus nunca irá me abandonar. Vamos falar de novo? Deus nunca irá me abandonar. Nunca estaremos sozinhos na fornalha. Nunca estaremos sozinhos na fornalha. Tem um quarto homem lá. Fique em paz. Deus nunca vai abandonar você. Há um texto das Escrituras Sagradas em Romanos 8, de 35 a 39. Eu vou pedir para você acompanhar em pé comigo, pode ser? Por gentileza, fique em pé comigo. Romanos 8, de 35 a 39. Alguém já tomou água com pressa? Foi até o cérebro e voltou aqui. Desculpa. Romanos 8, versículo 35 ao 39, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Resposta é o quê? Não. Será a angústia? Será a perseguição? A fome? Nudez? Perigo? Espada? Dívida externa do país? Falta de dinheiro? Nada vai nos separar do amor de Deus. Crise financeira? Problemas em casa? Os seus pecados. Você falou sem convicção. Mas a Bíblia não diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor? Fala, presta atenção. A Bíblia diz, os teus pecados fazem separação entre vós e mim, diz o Senhor. O texto não diz, os seus pecados fazem separação entre mim e vós. Qual é a diferença? A diferença é que Deus falou comigo, continua tudo bem. É você que está com consciência pesada e está com medo de se chegar comigo. É você que está sentindo o peso do pecado e está com vergonha de mim. Mas da minha parte está tudo bem. Por quê? Porque quando Deus olha para nós, e o que nós vamos celebrar na ceia daqui a pouco, é que Deus olha lá para aquela cruz, o sangue de Jesus derramado, e diz assim, os seus pecados já foram todos perdoados lá e você não está sabendo disso. Glória a Deus. Diz o texto ainda, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todo dia, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! 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 Verdade de Deus para as nossas vidas. Deus nunca vai te abandonar, diz esse texto. E ele também diz que não vai permitir que qualquer coisa que aconteça com você, ou qualquer coisa que você faça, venha a ser motivo de separação entre você e ele. Se você estivesse num lugar perigoso, cheio de precipícios, vamos imaginar a cena. Quantos de vocês têm criança pequena entre 3 a 7 anos de idade? Quem aqui tem criança pequena? Vocês, vão ser meu exemplo aqui agora. Você está num lugar difícil, tem precipício, é perigoso, é escorregadio. Eu lhe pergunto uma coisa, você largaria a mão do seu filho pequeno naquela hora? Você largaria a mão do seu filho? De maneira alguma. Por quê? Porque você ama, porque é seu filho. Você dá sua vida por ele. Tem uma notícia para você, você é filho. Você é filho. E Deus está falando, eu não vou te deixar você escapar. Eu vou segurar você.
Livro de Judas, versículo 24. Judas aqui não é o Iscariotes não, tá? É o irmão de Jesus. Diz assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Uhul. Deus é assim. Confie em Deus. Não saia do seu lugar de paz. Eu confio nele. Eu confio nele. Ele nunca vai nos abandonar. João capítulo 10, versículo 27, último texto que eu vou ler. Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. A última frase, fala junto comigo. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Ninguém vai arrancar você das mãos de Deus. Ninguém pode tirar você das mãos de Deus. Que tamanho é essa mão de Deus? Ninguém pode tirar-nos das mãos de Deus. Amém? Amém? Feche teus olhos comigo. Eu quero convidar você a levantar suas mãos para os céus. Repete essa oração comigo. Diga: Senhor, obrigado, porque o Senhor me segura o tempo todo. O Senhor cuida de mim, para que eu não caia. O Senhor me ama e vai me levar para o lugar de paz. Obrigado, Senhor, por teu cuidado. Obrigado por cuidar de mim. Em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja nosso Deus.